Minha câmera bugando, eu vou pra frente só minha cara, velho. No mundo real, aí a gente tem muitas referências que a gente já fez no primeiro vídeo da série, as referências que você teve, mas como foi a sua referência, as suas ideias para a criação do cenário em Sete Além? Então, vamos lá. Eu, como criança dos anos 90 e adolescente dos anos 2000, sempre gostei das tal das creepypastas, né? Quando a internet era toda mato ainda, tinham alguns sites que trabalhavam com as creepypastas, que eram fóruns onde o pessoal colocava contos de terror, colocavam contos de ficção, era uma parte de literatura em geral, assim, e bem... E como que eu posso falar? Bem indie, né? E eu sempre gostei de xeretar nessas coisas. Foi lá que eu conheci o Enderman, conheci outras creepypastas bem bacanas. Sim. E em uma dessas eu li um conto sobre um rapaz que entrou em um ônibus. E nesse conto, as pessoas que estavam no ônibus começaram a tentar expulsar ele desse ônibus, porque é um ônibus que iria para Sete Além. E não era um local que um vivo deveria estar. Uhum. Daí passou muito tempo, né, cara? Muita coisa aconteceu na vida da gente, normal. E quando veio a ideia do Caronte, eu pensei, poxa, jogar de ceifeiro é legal, assim, assim, assado. Só que eu pensei, cara, o porém do ceifeiro estar só no mundo dos vivos é que ele acaba se tornando um pouco maçante em certos momentos, né? Por exemplo, você não vai... quando você começar a procurar alguma coisa sobre os ceifeiros, você procurar no mundo dos vivos, você raramente vai achar alguma coisa. Até porque é escondido dos vivos isso, né? Sim. Então eu pensei, e se os ceifeiros tiverem a própria casa deles? Daí a primeira ideia que me veio era uma coisa tipo uma sereiteia, assim. Aquela coisa meio Bleach, manja, que é aquela cidade com castas, com organização de vários clãs e casas e assim por diante. Daí eu pensei, não, cara, não. Isso já tem, né? Que todos os jogos que tem por aí trabalham nesse sistema de organização, em casas, castas e assim por diante. Eu falei, não, eu vou fazer diferente. Tipo, os ceifeiros não vão ter uma organização centralizada, né? Uhum. Daí, com essa ideia, eu fui juntando, pensei, e se a cidade for montada de pedaços de outras cidades e pedaços de civilizações? Foi assim que eu montei Sete Além. Basicamente, os ceifeiros começaram a pensar, né, em um local para morar mesmo, né, para eles conseguirem colocar as coisas deles. Então foi civilização sendo construída em cima de cada civilização. Pedaços de uma cultura em cima de pedaços de outra, e fazendo essa salada mista de locais e culturas diferentes. Foi assim que a gente formou a Sete Além, claro, Sete Além de Caronte. Não a Sete Além do conto lá, que tem uma outra pegada. Que lá é uma cidade vários contos de Sete Além, né? Tem. Hoje em dia existem, uma porrada de coisa. Eu quando tava pesquisando, uma dessas de creepypasta, eu lembro que, tipo, acho que até foi umas 2 semanas atrás, que uma mãe deixou a filha com o pai, que eles eram separados, e o pai tava brincando com ela num parque, tá ligado? E ela recebeu, tipo, uma ligação. Tipo, o pai dela só falou: tô levando a filha de volta pra casa, deixou. Eles estavam lá comendo alguma coisa e ela recebeu uma ligação de um cara falando que tava com a filha dela e que era pra buscar e coisa do gênero. E descreveu ela: não, minha filha tá ali na frente. E daí no outro dia ela saiu de volta e quando voltou contou aquela parada pra mãe dela. Que ela tinha ido pra Sete Além. Entendeu? Exatamente, eu inclusive também já li esse conto, que é bem legal ler esse passar. Tem um da professora também, que é a professora da escola, que ela sobe as escadas da escola, daí ela acaba passando o portal para Sete Além. E isso é uma coisa, o que é legal tem uma dádiva dos ceifeiros, que é essa abertura do portal. E que, claro, quando o portal do Sete Além, quando aberto, ele leva um dia inteiro para sumir. Que é o que a dádiva faz, né? Todas as dádivas, basicamente, de Sete Além duram por um dia. De um nascer do sol do nascer ao poente do sol. Uhum. E com isso, né, cara, aquele portal vai ficar aberto durante o dia ou a noite, seja lá quando ele foi aberto. E se alguém passar por ali, ele vai ser jogado lá pro Sete Além. Não só os ceifeiros. Quem passar por ali de bobeira, caiu. Beleza. Exatamente. Lá, só que o que acontece? Quando ocorre isso, o vivo vai para Sete Além, só que lá todo mundo reconhece que ele não pertence àquele lugar. Uhum. Daí as coisas começam a ficar mais complicadas, né, cara? Às vezes você tem que se esconder por algumas horas lá em Sete Além até conseguir sair.
ou até te pegarem e te mandarem de volta. O problema é se perder lá e vai saber aonde que é a saída. Exatamente. E tanto que tem uma dádiva que é isso, né? Que joga. Só que daí essa dádiva ela é uma dádiva de combate mesmo. Ela literalmente ela joga o oponente dentro de 7 além. Manda fisicamente para 7 além. Só que daí por exemplo, para um espírito obsessor, alguma criatura muito poderosa que vai causar estrago no mundo dos vivos. Essa dádiva é usada para tentar evitar que esses estragos aconteçam, né? Porque é meio esquisita a cidade começar a explodir do nada no mundo dos vivos, né, cara? Pois é, né? E quando a gente... É que assim, o pessoal ainda tá pensando apenas no aspecto de colheita, mas o jogo vai mais além, vai bem além disso. Um dos pontos importantes é que, cara, as entidades que existem no mundo dos mortos não são coisas poucas, não são simples. Por exemplo, uma coisa que até nas histórias escritas do Aqueronte são sobre as criaturas, né, os leviatãs que nadam nas águas do rio. E, tipo assim, as águas do Aqueronte tem muita coisa escondida ali. Mas vamos continuando, vamos falar disso pouco a pouco, porque é muita informação pra galera, né? De qualquer forma, 7 Além surgiu originalmente com essa ideia de ser um agregador de culturas. A 7 Além de Caronte, né? Ela junta não somente a civilização que nós conhecemos atualmente, como provavelmente fragmentos de todas as outras. E ela é mesclada realidade sobre realidade. Então são vários pedaços de civilizações diferentes construídas ali. Inclusive, uma das pegadas do jogo é explorar a cidade, que tem muita coisa diferente. Tem coisa que os seis feiros sabem que existem, tem coisas que eles não sabem que existem, e tem coisas que possivelmente ainda estão para acontecer lá. A cidade não para de se construir, ela meio que tem vida própria. É que nem eu tava conversando esses dias, né? Ela é mutável. Isso, ela é totalmente inconstante. Exatamente. Ela meio que tem vida própria, a cidade, né? E com isso a gente já entra na outra pergunta que o pessoal fez lá no grupo, que é a questão do, poxa, mas como que é o governo de 7 Além? Eu ia falar isso agora. Existe um governo, como é que funciona, tipo, hierarquias, tipo, cargos, entre aspas, tipo, em 7 Além? Como que é feito isso? 7 Além, a cidade de 7 Além, ela foi pensada para não possuir uma organização central. Não existe, por exemplo, um governo pré-definido lá. Esse é o governo de 7 Além, tem o prefeito, tem isso, tem aquilo. Não, é muito mais descentralizado. Imagina assim, as pessoas em 7 Além, elas se reúnem por familiaridade, correto? Por exemplo, pessoas que eram cristãs têm a tendência a se juntar a outros cristãos. Pessoas que nasceram durante os anos 30, eles vão, no primeiro momento, se aproximar de pessoas que têm estilos parecidos e assim por diante. Basicamente, os bairros de 7 Além seguem essa mesma tendência. Por exemplo, o Morbius nasceu aqui nos anos 90, certo? Viveu nos anos 90 e morreu nos anos 90. Quando ele passar para o outro lado, ele vai ver muita coisa, mas ele vai procurar provavelmente o que é mais familiar a ele, que é aquela cultura noventista, a priori, ou até agora, anos 2000 mais, né? Mas a ideia é essa. Fica difícil, por exemplo, não fica difícil vocês imaginarem, por exemplo, romanos. Imagine uma organização, uma comunidade de pessoas nascidas em Roma. Basicamente, sim, vai ter um bairro romano dentro de 7 Além. Basicamente, a ideia da coisa é essa, um bairro oriental, um bairro moscovita, talvez a união de vários pedaços de cultura europeia em um cortiço, coisas do gênero. Isso é muito mutável também, assim como a cidade. É importante o jogador ter em mente que se existiu alguma coisa no mundo mortal, se a humanidade criou algo, provavelmente vai ter uma representação disso em 7 Além. Vai existir lá também. Exato. E a política de 7 Além gira dessa mesma maneira. Não é que não existe nada, não é que não existe nenhuma forma de governo, nenhuma forma de poder. Ela só é descentralizada. Por exemplo, vamos pegar o bairro chinês, um exemplo de um bairro chinês. Um bairro da cultura chinesa, certo? De ceifeiros que tem essa cultura chinesa, cultura mais orientalizada.
Os ceifeiros da Yakuza. digamos, dá um atrito com um cortiço dos anos 30, da década de 30, que é aquela coisa bem São Paulo no começo do século, né, cara? Ou Rio de Janeiro, ou a crise na época da crise de 29, aquela coisa meio gangster. Sim. Começa a dar um atrito entre esses dois bairros. Isso que você tá falando entra um pouco na pergunta que o pessoal falou de como que eles resolvem os conflitos, né? Isso, exatamente. Aproveita e já emenda junto essa pergunta, cara. Sim, pode deixar. O que acontece? Quando ocorre, por exemplo, existem 2 bairros diferentes, com 2 culturas diferentes lá, e em algum momento começa a dar uma treta política entre elas. O que vai acontecer? Provavelmente as pessoas desses grupos vão se reunir e vão eleger pessoas, vão eleger voluntários para resolver esse problema, né? Inclusive, esses voluntários podem ser os próprios ceifeiros, para fazer um jogo todo focado dentro de Sete Além, não no mundo físico. Mas assim, não existe a figura, o que é importante, não existe a figura de um governo central. Por quê? Isso é coisa dos vivos. Quando você morreu, você já viu que isso não funciona. Então, o Sete Além parte de uma premissa muito diferente. Na verdade, até estando vivo, você vê que não funciona. Exato. No Sete Além, você parte do princípio que, cara, você se rege antes de tudo. Você tá nessa sozinho. A partir do momento que chegou o momento da sua morte, todo mundo morre sozinho, amigo. Massa. Claro. Os grupos se juntam, sim, isso é importante. Só que não faz sentido existir uma questão política dessa maneira, como a gente conhece no mundo dos vivos em Sete Além. Mesmo porque você não morre da mesma maneira. Você pode viver uma eternidade em Sete Além sem sequer ninguém te encontrar, cara. Já pensou nisso? Sim. Porque a cidade é mutável, ela vai estar se transformando. Se você achou um lugar, escolheu aquele lugar para ser seu, enquanto você estiver ali, é seu. Tá, só me diz uma coisa. Então quer dizer que não existe só ceifeiros em Sete Além? Vai saber, né? Eu não posso falar nisso ainda, senão vocês não compram o livro. Tá certo. Tá, mas se não tem um governo em si, cara, como é que é gerenciada todas essas áreas? Entendeu? Tipo, uma área é pessoal católico, outra é protestante, outros são romanos, outros são egípcios, outros são gregos. Como é que é gerenciada essa parada, então? Ordem de chegada. Digamos assim, o que acontece? Como existem fragmentos de civilização e fragmentos de cidades ali, as pessoas, por adequação, chegavam e começavam a morar naquela região. Entendeu? Você era familiarizado à cultura romana. Você ia procurar algo que você fosse familiarizado. Você ia encontrar outras pessoas com essa cultura greco-romana e ia acabar ficando por ali. E basicamente esse é o conceito. Como a cidade cresce de maneira única, ela não tem essa questão de ficar se confrontando bairros todo o tempo. Por exemplo, ele está invadindo o meu bairro. Não faz muito sentido, porque de vez em quando aparece um bairro totalmente novo em Sete Além. Aparece uma área nova lá, então não existe essa questão de mas ele invadiu o nosso território. Tanto que, cara, você já está morto. Um território para você não faz sentido, por quê? Como que funcionam as dádivas? Tem uma dádiva do ceifeiro, que é uma dádiva, a alcova do ceifeiro, se eu não me engano. É uma dádiva que você prepara um local magicamente para você entrar. Digamos, prepara um local de refúgio para você, certo? Uhum. Só você entra. É uma magia poderosa essa dos ceifeiros. E você achou um quarto no bairro, num cortiço dos anos 30 lá. Gostou, você encanta ele para você e acabou, e é isso. Uhum. Por mais que outra pessoa entre no mesmo lugar físico, e chegue no mesmo local, encante de volta, ele vai ficar encantado 2 vezes, uma para você e uma para ele. O espaço dentro daquele local vai ser seu, porém, outro espaço encantado magicamente vai ser da outra pessoa. E vocês podem morar exatamente no mesmo local e esses locais não se misturarem, entendeu? Entendi. Que é uma coisa bem legal. Nossa. Realmente, Tom, não faria sentido. Tá, só uma dúvida falando nessa parte. Como é que funciona o tempo em Sete Além, já que tipo, presente, passado e futuro meio que estão tudo interligado, tudo entrelaçado. Então tudo ao mesmo tempo junto ali.
É só um adendo, é presente e passado, tá? O futuro não. A única coisa que o ceifeiro não consegue acessar ou visualizar é o futuro, nem o Não, deles não, eu não próprios. tô falando nesse ponto do ceifeiro, eu tô falando na construção mesmo. Porque, tipo, por Sim, sim. exemplo, pro pessoal greco-romano, o que vem dos anos 30 para eles seriam coisas do futuro. Ah, sim, Entendeu? exato, Eu tô fato. falando nesse sentido. Não tipo, Ah, o entendi. ceifeiro, tipo, ele consegue ver o passado, consegue ver o presente e o futuro. Eu tô falando o tempo em si, como ele Como se. corre? Como ocorre, como que o tempo rola dentro de Sete Além. Por isso que eu falei que presente, passado e futuro estão tudo interligado ali. Para quem mora em Sete Além, não para os ceifeiros. Sim, sim. Então, o tempo no jogo, o jogo, de forma geral, ele vê o tempo de uma maneira muito distinta. O tempo não para, né, cara? Literalmente, no caso dos ceifeiros. Por quê? É, eles não conseguem. Como o ceifeiro está fora da linha do tempo de vida e morte, ele já não enxerga o tempo da mesma maneira. Por exemplo, Uhum. em Sete Além, o tempo passa exatamente como no mundo dos vivos. Beleza? Só que assim, lá é sempre sombrio, sempre noturno, sempre obscurecido. Enquanto o mundo dos vivos segue normalmente. Imagine Sete Além como se fosse uma versão sombria do mundo físico. Nessa definição de tempo. Beleza? Tipo Sempre a Umbra chuvoso, profunda sempre do. nublado. Tipo a Umbra profunda do Apocalipse, do Arolf. Não, não, não. Seria mais quase como os reinos do horizonte de Mago. Os Entendi. reinos sombrios, né? Que é Entendi. aquela coisa meia parada no tempo, vamos dizer assim. É sempre sombrio, sempre obscuro, é sempre frio. Aham. Mas não é como na Umbra que tem aqueles espíritos passando a todo momento. Mesmo porque você sendo um espírito num lugar onde só tem caçadores de alma, não vai ser uma coisa muito legal, né? Provavelmente vai dar ruim. É o que o Tom falou, como um filme preto e branco, sombrios e estranhos. Isso. Exatamente, a melhor definição, Tom. Imagine o mundo dos vivos como um filme a cores e Sete Além como um filme preto e branco. Nossa, fantástica definição. Bem interessante. Boa mesmo. O que acontece? O tempo lá, vamos supor, se você passar uma hora, um dia no Reino dos Vivos, esse dia vai se passar também em Sete Além. E se você passar um dia em Sete Além, também vai se passar no Reino dos Vivos. Isso que é importante ter. O tempo é o mesmo, porém muda o universo, vamos dizer, muda a sua visão da realidade. Eu acho que seria o mais fácil. Na verdade, muda realmente a realidade em si, né? Porque você vai estar Isso. presente em várias épocas Exatamente. do tempo, tá Um ligado? ponto interessante é que os ceifeiros não conseguem voltar para o passado, eles conseguem visualizar o futuro através das gerações novas que vêm chegando. Sim. Mas o passado mesmo, vamos supor, eu quero colher uma. Eu sou um ceifeiro agora da atualidade, eu quero colher uma alma dos anos 20. Não. Quero lá me vingar e colher o pai do cara que me matou lá nos anos 20. Não vai ter esse time travel, né, cara? Isso, exato. O tempo não para nesse sentido, né? O tempo passado, o tempo passou, ele passou. Ele vai começar a surgir coisas como fragmento dos anos 30 em Sete Além. É uma coisa que leva um certo delay de tempo, né? Por exemplo, isso são coisas que estão surgindo agora lá, que nem anos 20, anos 30. Aí essas partes da cidade ainda estão se materializando lá. Uhum. E a cidade não para o crescimento, esse crescimento dela é constante. Por isso também que não existe essa coisa de atritos os ceifeiros lá ficam se tretando por falta de espaço. Não tem o problema do recurso espaço, não existe o problema do recurso espaço para que eles comecem a problematizar, entendeu? Assim como religião, que é um outro grande motivo de briga também no mundo vivo, né? O que acontece? Os ceifeiros têm tantas religiões quanto já existiram no mundo. Só que o que eles perceberam? É toda uma questão de moralidade pessoal. Não faz sentido você começar a se matar por uma coisa que você viu que já não funciona exatamente como você esperava. Entendeu? Massa, 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 massa. Por exemplo, por mais que você seja um cristão fervoroso, talvez sua fé te ajude a ser guiado para o que você acredita no momento futuro. Porém, onde você está agora não vai te ajudar de nada. E isso que é uma coisa importante também de Sete Além, né? Essa questão de fé. Ali você descobre que a trama da realidade é algo que não tem uma vontade própria. É algo que simplesmente existe. E isso meio que quebra esse paradigma a minha fé é a correta, a minha vontade é a única verdadeira e assim por diante. Massa, show de bola. Outra coisa que a galera perguntou, questão de dinheiro, velho.
Como é que funciona? Ah, economia de sete além. Economia de sete além. Isso é uma coisa complicada. Aí a gente entrou no assunto divertido e complicado. Como que funciona? Basicamente, sete além ela trabalha com as moedas de Caronte, Uhum. certo? Sim. Trabalha também com elementos mágicos, vamos dizer assim. Por exemplo, as areias do rio Estirge ou a própria água do Estirge são elementos mágicos, dependendo de quem queira comprar e de quem queira vender. Existem rituais. A parte de ritual foi uma parte que a gente omitiu intencionalmente do Fast Play, porque ela é longa, ela tem muita coisa e ela tem Ela leva uma aborda mecânica, né? exato, ela aborda não só não só como são os rituais, não só os rituais, mas como funciona para fazer esses rituais, componentes mágicos, a maneira, o tempo que ele é projetado para ser feito. Ele vem é mais um guia de como construir os rituais do que os rituais propriamente ditos. Claro, existem rituais simples que são conhecidos por muitos ali, né? Mas assim, a maior parte dos rituais eles são baseados em componentes mágicos, tempo e conhecimento. São três elementos, como tudo no Code, né? São três elementos que são agregados, são juntados para você fazer um ritual. Eu E acho aí tem N interessante rituais e nessas o que é mais. partes que são um pouquinho mais complicadas, desculpa te cortar, eu acho interessante que, tipo assim, com certeza, mesmo depois de bater o financiamento, que a gente sabe que vai bater, pelo menos eu tenho certeza que vai bater, assim que o livro estiver lançado, a gente pode continuar com essa série, daí a gente aborda essa parte de Sim, rituais mais complicada. Tipo, não é porque assim, a gente tá fazendo uma série de vídeos sobre o Caronte. Ah, bateu o financiamento, vamos parar? Não, a gente vai continuar. exatamente. Porque tem muita coisa, cara, além só do livro básico que dá pra gente conversar. Tem toda a parte sobre antagonista que a gente vai chegar daqui a pouco lá, que vai ter suplementos deles, cara, que vai ter muita coisa pra gente conversar ainda. Exatamente. É assim, como Sete Além é uma cidade e não é todo ceifeiro que tem a vontade de permanecer muito tempo no mundo dos vivos, existe um comércio para praticamente tudo em Sete Além. Né? Você consegue comprar roupas, você consegue comprar elementos mágicos, você consegue comprar armas, você consegue comprar todo esse tipo de coisa. A diferença é a moeda. Por exemplo, Sete Além trabalha com uma moeda. A moeda de Sete Além é o óbulo de prata, e é isso. É a única moeda que é manipulada em Sete Além mesmo, que os ceifeiros têm interesse. Sim. Beleza? Essa é a grande moeda de Sete Além. Porém, você pode comprar qualquer coisa com essa moeda em Sete Além. Claro, tem coisas que não valem uma moeda. Por exemplo, o pessoal perguntou mais cedo sobre um cafezinho, né? Um cafezinho, realmente, muito provavelmente, você paga em dinheiro normal. Por quê? Você O pode ir num. Vereda falou, vai um óbolo, eu falei, porra, cafezinho caro, hein? A ideia é o quê? Por exemplo, você precisa de dinheiro normal. Cara, você pode simplesmente pegar um óbolo e trocar ele por dinheiro normal na taxa de câmbio do dia. Você vai a um banco e troca o seu óbolo por dinheiro, por dólar, por qualquer dinheiro que você achar necessário. Um uso comum dentro de Sete Além é o ouro. Por que o ouro? Porque o ouro é fácil de ser transportado, o ouro é um material valioso, tanto fora de Sete Além como dentro de Sete Além. E o principal, o ouro não perde valor com o tempo. Sim. Por exemplo, o dinheiro em papel chega um tempo que ele já não vale mais. Ele é trocado, ele é anulado, ele é negociado, ele é recolhido e acaba sendo trocado por uma moeda nova. Sim. Isso é o caso de qualquer moeda, inclusive o dólar tem bastante isso também. É recolhido de tempos em tempos e as notas trocadas. O ouro não. Se você possui ouro, uma né, moeda de ouro hoje, daqui a 30 anos, ela provavelmente vai estar valendo tanto quanto ou mais vale hoje. Por isso eles mantêm muito esse ouro. E como eles já lidam com moedas, o ouro se tornou uma moeda comum lá. É a moeda de troca do dia a dia. Enquanto o óbolo seria a nota de 100. Sim, entendi. É verdade, boa sacada mesmo. Manjou? Isso entra em duas perguntas que estavam ali, né? Os ceifadores têm esse dinheiro e como eles fazem para conseguir. Como Sim. já falando essa parte de Sete Além, do óbolo e o comércio lá, seria interessante porque muita gente falou, mas e o dinheiro real? Como é que ele, tipo, o dinheiro do mundo dos vivos, como é que ele consegue?
Como que ele tem o acesso? Fala um pouquinho disso daí pra galera entender um pouquinho mais. Né? Então, o dinheiro do mundo dos vivos lá, ele pode ser. O dinheiro do mundo dos vivos, na verdade, ele pode ser coletado de várias maneiras também, né, cara? Existem ceifeiros que coletam, literalmente roubam os cadáveres, né? Acaba optando em algum momento a tomar um pouco de semblante para fazer alguma coisa assim. Isso não é algo difícil de acontecer. E existem outras maneiras, por exemplo, negociação de itens dos mortos com os vivos não é muito bem visto, mas acontece. Negociação de objetos mágicos e itens mágicos pode acontecer também, vendendo para vivos ou para pessoas poderosas que estão no mundo dos vivos, né? Por exemplo, o que lhe valeria, Rodrigo? Um pouco de areia do rio Estirge, ou talvez até a água, ou a pele de um Leviatã, entendeu? Ou talvez uma lasca do barco do barqueiro. São coisas assim que têm um valor mágico muito grande. Isso, um fragmento do Estirge no mundo dos vivos valeria uma fortuna. Com certeza. E provavelmente ceifeiros já venderam isso. Traria, tipo, sei lá, que nem você falou, um pedaço da barca do carancho. Cara, isso ia dar uma treta do caralho, tá ligado? Com certeza. Entendeu? Tipo, ia ter consequência bem ruim, já imagino. Então, lá, saquem os vivos sem piedade. Exatamente, então. Cara, eu faria isso. Você pode trocar, você pode também fazer uma troca, comprar dinheiro dos vivos lá. Você pega um óbolo e troca por uma quantia que você achar justa dentro de Sete Além, né? Daí você procura na cidade onde vale a pena negociar. Numa dessas deve ter um daqueles bairros de bancos, né? Dos anos 20, dos anos 1800, assim, aqueles bancos bem legais. Casas de câmbio. Essa parte é interessante que vai muito da imaginação do mestre também. O narrador pode definir bem, de maneira simplificada, como funciona essa questão de comércio lá. Eu, particularmente, imagino sempre como uma feira de rua. É aquela grande feira de rua. Aqui o cara está vendendo dinheiro dos mundos vivos, o outro ali vende roupa, aquele lá da frente já está vendendo pele de Leviatã, o outro lá forja espadas. Isso é um grande comércio de rua. Daí tem uma barraquinha de pastel do lado. Lembre-se que nem todo mundo que acaba indo para Sete Além é um ceifeiro. Resolve realmente encarar a vida de colher a alma dos vivos. Não é uma tarefa tão simples assim. Sim. Esse é um ponto interessante que a galera não pensa muito, né? A maior parte das pessoas opta por, se eu existir aqui, eu posso tentar acumular minhas moedas nesse meio tempo. Porque em Sete Além, qual que é a diferença de Sete Além para o mundo dos vivos também? Essa é uma coisa que estava passando. Em Sete Além você não gasta moedas. Não? Interessante. Em Sete Além você não gasta uma moeda por dia. Você simplesmente existe lá. Vai existir lá eternamente, inclusive. A questão é, quão monótono isso vai se tornar com o tempo, né? Faz sentido. E é isso. Interessante. Entendeu? Vamos falar um pouquinho das dádivas? Vamos, claro. Deixa eu até puxar algumas aqui. À vontade. Da onde surgiu a tua ideia de criar essas dádivas? Como que você chegou, estudou e chegou, tipo, elas vão ser isso? Como que chegou na construção delas, no final delas, desde o início até o final? Então, as dádivas, eu comecei a organizar elas quando, no segundo momento da concepção do jogo, né? Primeiro eu pensei, cara, seria legal jogar de ceifeiro, bacana. Daí eu fiquei pensando, mas como que eu vou fazer para os ceifeiros funcionarem, né? Uhum. Então eu falei, cara, a primeira ideia que veio foi a ideia como diz, a boa e velha disciplina, fazer algo similar a uma disciplina de vampiro, certo? Uhum. Só que eu pensei, cara, não faz sentido porque o ceifeiro não tem essa organização tribal, essa organização de clã. Não faz sentido eles terem o conhecimento desenvolvido dessa maneira. Meu poder funciona assim, porque o Zezinho pensou dessa maneira, que pensou daquela, que pensou daquela outra. Eu cheguei à conclusão que não faz muito sentido. Por quê? Todo ceifeiro, ele tem um tempo que não é conhecido. Ele pode existir por muito tempo, ou pode existir por 1 ou 2 semanas. É muito relativo isso. Então eu falei, cara, os poderes têm que funcionar meio que da mesma maneira. Que daí entrou naquela ideia de conceito que a gente estava trabalhando hoje cedo. Os ceifeiros têm vários poderes diferentes,
e ele tem noção de todos. A questão é, o uso dele é feito através das moedas. O custo para se utilizar o poder de um ceifeiro é através das moedas. E também a ideia de desenvolver variações desses poderes é através das moedas, né? Você tem os poderes de base e desenvolve esses outros poderes. Claro, eu ainda tenho que ver como vai ficar isso mecanicamente, mas muito provavelmente os ceifeiros vão conhecer todas as dádivas já de começo. Eles vão se tornar uns ceifeiros tendo a ciência das dádivas. Daí, claro, as variações de dádivas, eles podem aprender com outros ceifeiros. Mas as dádivas básicas, eu estava definindo em 10 dádivas, essa ideia delas é que os ceifeiros conheçam todas elas já de começo. Entendi. Até porque eu acho que faz mais sentido do que você começar com 2 ou 3 dádivas e ter que procurar alguém para te ensinar uma coisa básica. Por exemplo, eu acho meio injusto um jogador começar com uma dádiva tipo a dádiva que os meninos usaram ontem, que é para atravessar a parede. Do manto, né? Isso, em pele de fantasma, né, que chama. E outras pessoas não terem sequer o manto. Fica muito injusto isso. Então, eu estou pensando em deixar a coisa equalizada da seguinte maneira. Todos os ceifeiros terão todas as dádivas, o que dita a diferença entre as dádivas é as variações que o ceifeiro criou e as moedas que ele utiliza. Enfim. Aí vai do poder pessoal do ceifeiro. Por exemplo, eu quero fazer uma variação de uma dádiva que, ao invés de eu atravessar a parede, eu possa me mover dentro da água, como se tivesse corpo livre dentro da água. Pode ser, não é um problema. Entendi. Manjou? Sim. Mas ainda essa parte eu estou estudando, né, cara? Claro, nada impede de eu manter o modelo atual, que é aquele modelo baseado em feitiços, né? Você começa conhecendo alguns feitiços e pode aprender outros com o tempo, que são as dádivas do modelo atual. Sim, interessante. O Tom fez uma pergunta ali. Nesse caso, fica aberto eu criar uma dádiva usando combinações? Eu não diria combinações, eu diria variações, Tom. Ou até mesmo combinações, né? Você mistura 2 dádivas para ter um poder novo. Só que daí teria que ser algo pessoal, né? Desenvolvido pelo ceifeiro para atender as necessidades dele. Mas sim, eu acredito que seja possível fazer sim. Eu só não cheguei à conclusão exata de como fazer ainda. Que é um detalhe importante, né, cara? Por exemplo, a magia das bruxas, ela funciona em tríade. Certo? Você tem que... o poder pleno das bruxas só funciona quando você forma uma tríade de bruxas. Os necromantes, o poder deles só funciona totalmente quando eles têm um laço com o mundo dos mortos. Por exemplo, eles têm um contrato com um espírito obsessor que cedeu conhecimento a eles. Ou eles têm um histórico de família que alguém passou uma experiência de quase morte e voltou, e assim por diante. Tem várias formas do poder deles funcionar, né? Mas assim, seguem uma linha base. Essa linha base para os ceifeiros, eu estou pensando em manter ela como algo fixo, e a variação é feita de ceifeiro para ceifeiro. Isso seria interessante, qualquer coisa, tipo, sei lá, o cara quer criar uma dádiva, ele já tem uma experiência ali como ceifeiro, você criar algum ritual de criação de dádiva. Também pode ser feito através de um ritual. Exatamente. É que os rituais, qual que é a diferença da dádiva para um ritual? A dádiva sempre utiliza uma moeda, com exceção da colheita e do epílogo, que são as 2 dádivas básicas. Todas as dádivas utilizam moedas. Os rituais não. Rituais utilizam energia mística de outras coisas, de outros componentes, para fazer magia. Então, só que assim, ele pode usar um ritual para criar essa dádiva. Não que ele vai usar o ritual para fazer o efeito dela. Entendeu? Talvez. É de se pensar. Dá para se pensar também. Não, como diz, não foge da premissa, né, cara? Que a dádiva, os poderes das dádivas, as dádivas existem basicamente como ferramenta dos ceifeiros, né? Para que os ceifeiros consigam colher as almas. Por exemplo, fica complicado para um ceifeiro atravessar, colher uma alma, se ele não consegue, muito provavelmente, atravessar a parede de um hospital para acessar aquele corpo. Como que ele vai
fazer o toque da colheita em um moribundo se ele não consegue atravessar a parede. Sim. Interessante. Entendeu? É parte mais ou menos dessa premissa. Ou se não, como, por exemplo, um ceifeiro vai fazer a colheita em um desastre, se ele vai ter o corpo destruído junto com todo mundo que está dentro do ônibus. Sim. Então, esse é um detalhe importante que a gente está pensando na formulação das dádivas. Uma coisa que o pessoal até estava comentando esse tempo e a gente estava conversando, que o pessoal acho que não, talvez não tenha pegado, que tipo, por mais que você tenha tipo, passado do pós-mortem, seu corpo ainda é vivo. Exatamente. Você come, você precisa tomar água, você precisa se alimentar, você precisa dormir. Precisa ir ao banheiro como um vivo. Você sente calor, você sente frio. Entendeu? Bom, interessante. Esse é um ponto importante, que assim, as pessoas pensam no ceifeiro, não, eu sou um ceifeiro, eu passei do período da vida agora, não tem mais esse problema. Não, você tem. E pior, ele é potencializado para você. Porque se você começar a tomar, começar a ser muito malvadinho, você começa a cometer tabus. E os tabus vão te apodrecer em vida. E aquilo vai doer a cada segundo que você existir. Os tabus, a gente já vai entrar nesse assunto. O Tom fez uma pergunta. Então eu uso uma moeda para criar uma dádiva. Essa dádiva me dá um poder que eu necessito para colher as almas. Então eu posso usar a dádiva para criar oportunidade de situações, seria isso? Basicamente. Por exemplo, Tom, eu vou voltar naquele caso do moribundo no hospital. Você identifica que tem um moribundo que vai morrer em um hospital. Porém, como que você vai entrar numa sala de cirurgia para colher o cara? Essa é uma pergunta importante. Digamos, se você não tiver uma dádiva que te oculte, que te possibilite entrar numa área cirúrgica de um hospital, você simplesmente não vai colher aquela alma vai ser colhida depois do momento e talvez se torne até um obsessor por conta disso, porque ela vai sentir toda a dor e o desespero da passagem, entendeu? Ou seja, o ceifeiro não fez o trabalho dele direito simplesmente porque não tinha uma ferramenta para fazer isso. E já para tentar minimizar esse problema, já tô pensando em fazer essa modificação nas dádivas. Das dádivas funcionarem, serem predefinidas, né? Existe aquelas dádivas específicas que elas são para fazer a colheita. Daí o que você fizer depois como posso dizer? É uma ferramenta que você forjou para o seu uso. Manjou? As dádivas literalmente são ferramentas do ceifeiro para que ele possa fazer a colheita. Assim como a própria alfange, né? São artífices, né? É tipo um artífice para ele, uma artimanha. Exatamente. Show. O pessoal perguntou um pouco de rituais. Nessa parte eu acho que dá para englobar 3 perguntas aqui. Entendeu? Diga lá. Sobre rituais. Como funcionam os rituais de purificação? Quem pode realizá-los? E como funcionam eles? Em geral. Então, certo. Tá. Os rituais, em geral, eles são funções mágicas mesmo, né? Você pega... O que os ceifeiros descobriram em origem? Que eles conseguiam acessar a trama da criação, a energia da trama da criação. Porém, quando eles entenderam que eles poderiam acessar essa trama, eles descobriram que é algo muito poderoso e algo muito perigoso de se mexer. Você tentar acessar diretamente a trama, você pode causar um estrago muito grande na realidade. Vamos dizer assim, por exemplo, você pode, ao fazer uma colheita através da trama sem compreender ela direito, você pode, por exemplo, causar uma peste no mundo dos vivos ou abrir um portal para o outro lado e alguma coisa que esteja lá dentro sair, ou algo que esteja fora entrar para o outro lado. N situações diferentes podem acontecer, entendeu? Tipo um efeito cascata. Exatamente, um efeito cascata. As dádivas, né, os rituais foram pensados justamente nesse ponto. É uma maneira de você acessar a dádiva sem utilizar tanto poder. Que o poder de uma moeda de Caronte literalmente é um pedaço da criação que está ali, é um pedaço de uma alma que pertenceu a um vivo que está em sua mão. Certo? É um fragmento da alma de um vivo que está na mão do ceifeiro ali. Então é uma coisa que está intimamente ligada à criação de um mundo, à criação de uma realidade.
E quem... Os rituais foram desenvolvidos para evitar que os poderes funcionassem diretamente que os rituais fossem feitos diretamente através dessas moedas. Tanto que pouquíssimos rituais utilizam a moeda diretamente como combustível, né? Um desses rituais, depois a gente vai falar melhor deles, é o baile. A gente vai falar daqui a pouco sobre o baile. Tá, e quem que pode realizar esses rituais? Qualquer cefeiro que tenha conhecimento. Tá, então ele tem que aprender o ritual, aí ele consegue fazer. Exatamente. Com quem ele aprende esse ritual? Com outros ceifeiros. Ou desenvolve os próprios. Então o jogo ele te dá essa liberdade, ele tem essa mecânica de você criar seus próprios rituais. Isso, existe sim. Tanto que a maior parte do capítulo sobre rituais é ensinando como criar os próprios rituais. Muito show. E não como aprender rituais de terceiros, entendeu? Massa. Falando um pouco de ritual, Alan, como que funciona o ritual para trazer o ceifeiro de volta? Certo. Esse é um dos primeiros rituais criados pelos ceifeiros. O que eles descobriram? Os primeiros ceifeiros descobriram que eles existem ainda porque pessoas se lembraram deles. Eles não foram totalmente ao esquecimento, mesmo tendo uma vida parca de conquista, certo? Com isso, eles entenderam que enquanto alguém se lembrar de nós estaremos vivos. Beleza? Sim. Daí, quando eles entenderam que a trama, eles poderiam criar coisas com a energia da trama, eles pegaram e converteram essa energia da trama em um ritual para formar laços. Digamos, formar um laço mágico artificial. Basicamente, quando o ceifeiro faz esse ritual do grupo, né, para retornar, ele simplesmente une a alma dele à alma de outros ceifeiros. Ele cria lembranças artificiais para os outros ceifeiros. Ou seja, quando esse morre, quando esse ceifeiro é destruído e vai para o Stirge, é jogado ao esquecimento, a magia desse ritual se manifesta fazendo que os outros ceifeiros se lembrem dele. Porém, isso é o que o ritual faz. Obriga os outros ceifeiros faz com que os outros ceifeiros se lembrem daquele que foi perdido em batalha. Ou perdido a qualquer momento. Isso não quer dizer que ele volte automaticamente. Ele tem que ter o desejo daqueles que ficaram para trás querer que ele volte. E isso tem um custo. Esse é o maior dos custos. O relacionamento entre os jogadores. Por quê? Essa ferramenta é uma ferramenta exclusiva dos jogadores, né? Os jogadores têm que decidir unanimemente, decidir de maneira unânime que aquele ceifeiro deve voltar. Se um deles não deseja que aquele ceifeiro que foi perdido volte, aquele ceifeiro não volta do Stirge. Ou seja, quem mata um ceifeiro na realidade dentro de Caronte são os outros jogadores. Nunca é o mestre, nunca é o narrador. O narrador pode enviar ele para o Stirge. Isso acontece meio que de maneira normal, assim, não é difícil acontecer. O grande problema é que, quando isso acontece, se não tiver ninguém que lembre de você às margens do Stirge, você não volta. GG saudação. GG saudação. É para eliminar aquele jogador que quer ser um exército de um homem só, né, cara? Sim. Essa mecânica foi pensada nisso. Sabe aquele cria defense que acha que ele é ele contra o universo e ele vai ganhar? Olha como é que você fala de Cleide Fens aí, rapá. Não, Caronte não existe esse tipo de personagem. Por quê? Se ele morrer em um confronto qualquer, se o personagem for destruído em um confronto e não tiver ninguém que lembre dele, ou pior, não quiser que ele volte do grupo dele, ele não volta. Ele simplesmente é perdido. Vê o que o Helena escreveu ali, ó. Vou ler pra você. Me veio algo na cabeça agora. Pensei em algo mecanicamente. Onde para o ceifeiro aprender um feitiço, seria um ritual, seria uma aventura para essa aprendizagem. Ele pode aprender muitos feitiços, rituais, porém para cada aventura é um curso para isso através de mecânicas. Exatamente, Tom. É aquela coisa, tipo, se você quer um conhecimento, você corre atrás de aprender ele, fim. Ou desenvolver ele, você vai pesquisar. Sete Além tem N bibliotecas. A Biblioteca de Alexandria está dentro de Sete Além, inclusive, uma das representações dela.
É, é exatamente essa questão. Aquela coisa, eu preciso aprender um ritual para fazer alguma coisa. Ou aconteceu alguma coisa onde eu tenha que desenvolver um ritual para poder dar continuidade à história. Isso é exatamente uma das premissas de Sete Além, aquela coisa. Um local secular, um local que vai além do tempo, já existe, está lá. A questão é, como que você vai acessar isso? Como que os jogadores querem acessar isso? Por exemplo, a gente trabalha bastante isso com os necromantes, né? Ou os espíritos obsessores, que são, às vezes, almas que estão na Terra há tanto tempo que elas já se transformaram em outra coisa. E essa outra coisa, ela faz mal não somente aos ceifeiros, mas como faz mal aos vivos também. Só que, assim, você chegar a entender como acessar e como lidar com essa coisa é o grande problema. Porque enfrentar um espírito que está na Terra há 10 mil anos não é uma coisa fácil de se fazer, se é que você me entende. Digamos assim, é uma criatura que ficou muito tempo acumulando poder para estar ali. Então, quando você for confrontar uma coisa dessa, você vai ter que confrontar ela da maneira correta, senão você vai ser, na melhor das escolhas, jogado ao Stygia. Uma coisa que o pessoal não pensou também, ser jogado no Stygia é a solução fácil para um ceifeiro, tá? Digamos, você está preso em uma cela, você está numa situação ruim, se você morrer no mundo dos vivos, você não é destruído. Você volta para dentro do rio e pode sair quando alguém for às margens clamar por você. A questão é, às vezes você pode não ser morto. Por exemplo, um ceifeiro que fique preso no mundo dos vivos sem moedas, e se ele não conseguir colher moedas para poder retornar a Sete Além, ele vai, após o fim das suas próprias moedas, ele vai começar a apodrecer em vida. Ele vai apodrecer até se tornar o semblante de Caronte, que é aquela velha conhecida caveira com uma foice. Ou algo famosa muito morte. próximo disso. Isso, exato. Ou algo muito próximo disso. E se isso acontecer e você estiver preso num lugar que você não consiga sair, seja de maneira mundana ou mágica, você simplesmente vai sofrer uma eternidade ali, preso. Até se corromper e você próprio se tornar um obsessor, por exemplo. Verdade, Tom. Concordo. Bem bacana mesmo. Ele comentou ali que dá muita liberdade narrativa. Bacana perguntar para os jogadores como é a descrição deste local, que perigos tem nesse local, para eles contribuírem com o mundo dos ceifeiros. Realmente. Sim, exato. Isso é um mundo que pode ser construído de maneira colaborativa facilmente. Que assim, eu optei por deixar essa liberdade narrativa para o jogador, pro narrador trabalhar em conjunto com os jogadores, porque eu acho que faz mais sentido do que ser aquela coisa no trilho, né, cara? Sim. É uma coisa que eu tento fugir a todo momento, é a ideia de a aventura tem que ser no trilho, fechadinha, porque senão... Essa é a aventura sandbox, né? Exato. Tanto que a aventura do Fast Play mesmo, ela já foi construída para ser uma aventura sandbox. Por mais que ela tenha alguns pontos em comum, cada narrador pode fazer ela de uma maneira diferente. E isso faz toda a diferença na longevidade do jogo, né, cara? Beleza? Sim, beleza. Alan, vou colocar o link de sorteio lá no WhatsApp, para quem quiser. Manda de volta. Não, eu tô colocando no WhatsApp agora. Isso. Pra galera do agora, só continuando. Taca de pau. Estava vendo aqui, ó. Como é o ritual para trazer o ceifeiro de volta. Esse ritual, na verdade, eles são dois rituais, né? Não é um único. O primeiro ritual é que liga os ceifeiros com um laço artificial. Sim. Com um laço afetivo artificial. É a primeira parte. A segunda parte é o ritual propriamente dito para trazer o ceifeiro de volta. Esse é interessante, o funcionamento dele. Como que ele funciona? O grupo resolveu trazer ele de volta. Como que vai funcionar? Quanto tempo demora? Qual que é o custo? Conta pra gente aí. Certo. Para fazer esse ritual, o primeiro passo é todos os ceifeiros que sobraram, né, que são daquele grupo, se reunirem à margem do Stygia. É o primeiro passo. Uhum. O segundo passo é que cada um deles deve gastar 2 moedas. Né? Por que 2 moedas? No momento da criação do ritual, cada um gasta 1 moeda para se vincular, beleza? Sim. E na hora de trazer o ceifeiro que foi destruído de volta,
Cada outro ceifeiro gasta uma moeda, gasta mais uma moeda por cada semblante que o ceifeiro que foi destruído tiver. Manjou? Sim. Por exemplo, o Morbius é um ceifeiro malvadinho que acumulou 6 semblantes. E possui um grupo com outros 4 ceifeiros. Cada outro ceifeiro vai gastar 7 moedas para trazer o Morbius de volta. Ok. Lucas, seja bem-vindo, cara. Muito obrigado pelo follow, cara. Tá, antes de continuar, é bem cabível essa pergunta. O que acontece se falhar o ritual? Me refiro a algo negativo. O Tom perguntou. Continue explicando o ritual aí e já emenda nessa parte se falhar. O que acontece? Isso. Se o ritual falhou ou falhar na hora de trazer de volta, o ceifeiro não volta. O rio não deixa ele sair. Como que funciona o rio Stygia? O Stygia, dentro de Caronte, ele é um simbolismo para o esquecimento, correto? Se o ritual falha ou qualquer coisa acontece no momento de tirar um ceifeiro de dentro do esquecimento, o esquecimento abraça esse ceifeiro e não deixa que ele saia. Ele é arrastado para o fundo das águas, ou seja, ele é puxado totalmente para o esquecimento e acaba sendo apagado da trama da existência, se tornando parte da vontade da morte. Parte da força que move a morte. Tá, então quer dizer que o grupo ele tem uma chance só de trazer o ceifeiro de volta. O ceifeiro de volta, exatamente. Eu perguntei, o Tom perguntou a mesma coisa. Então é uma chance única de fazer esse ritual. Exatamente. Se falhou no ritual, só que ele não é um ritual difícil, tá? Se eu não me engano, é 14, a dificuldade do ritual é 14. Não é uma coisa muito difícil de se fazer. Por quê? Perderia o sentido se fosse uma coisa muito absurda, né? Mas existe a possibilidade. Existe a possibilidade. E é isso que torna divertida a coisa. Porque enquanto existe a chance de falha, existe a chance de você realmente falhar. Mesmo que ela seja pequena, ela tem que existir, senão perde a função de jogo, né, cara? Sim. Daí se torna outra coisa que não um jogo. Manjou? Show. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Bom, já que você falou de baile... O baile. O que é o baile, cara? Explica pra galera. Certo. O que é o baile? Pra que ele serve? Como que ele funciona? Então, vamos lá. O baile ele surgiu, não sei se quem aí já leu A Morte, já leu A Morte, o grande momento da vida e as outras HQs da morte. O baile é uma representação de um dia que os ceifeiros podem ter como vivos. Por exemplo, o baile com a morte é um dia onde os ceifeiros podem purgar os pecados deles, aqueles que possuírem pecados. Certo? No caso, o semblante. Exatamente, no caso, o semblante. Tá, então se um ceifeiro possui um semblante nesse dia, ele pode purgar o próprio semblante, voltando tentando se tornar uma pessoa normal, sem estar apodrecida em vida. Beleza? Como que isso funciona? Custo? Tem. É um ritual o baile é um ritual que é feito por vários ceifeiros, né, cara? Para cada 10 moedas, você pode eliminar um ponto de semblante. Caro. Por isso que ele é feito uma vez por ano, porque ele é caro, só que cada ceifeiro vai dar uma única moeda pro baile. Certo? Sim. E por isso que é a ideia de agregar muitos ceifeiros num único dia. Quanto mais ceifeiros tiver, mais moedas eles acumulam, maior vai ser a recuperação do semblante. Show. E o que faz? Uma pessoa me perguntou dos bailes. Mas por que quem organiza esses bailes? Às vezes, ceifeiros poderosos organizam esses bailes. Por quê? Porque eles disponibilizam uma grande quantidade de moedas deles para eles poderem se purgar junto com outros ceifeiros. Saquei. Tá. Manjou? Tá, agora fica a minha dúvida. E esses óbulos que são coletados, para onde eles vão? Eles são consumidos durante o ritual. Entendi. Digamos, eles recriam parte da alma do ceifeiro durante o ritual. Entendi. Purgando aquela parte que está ferrada e reconstruindo literalmente aquela parte da alma. Tá, então, entre aspas, existe uma hierarquia. Olha minha luva bugando. Uma hierarquia entre os ceifeiros, então. Nessa parte de organização.
Isso, na verdade, é quem possui mais moedas, né, cara? Por exemplo, o Morbius quer fazer um baile. Porém, o Morbius vai fazer um baile lá que ele possui 10 moedas, beleza? Seu baile é feito com 10 moedas, mais uma moeda de cada ceifeiro que participar. E eu já sou um ceifeiro mais poderoso. Eu ofereço lá 100 moedas pro baile, mais uma moeda por ceifeiro que participar. Uhum. Tá, mas Aí por vem exemplo, aquela coisa, exemplo, você vai recuperar um ponto de semblante ou vai recuperar 10 durante toda a noite? Entendi. Então, tipo, não é... Tá, nesse caso, os Alô? personagens podem realizar aventuras para acumular moedas para esse baile. Pode sim. Sim. Tá, mas, tipo, Podem sim. por exemplo, tipo, o baile, tipo, ele sempre tem uma data específica ou é uma data aleatória que pode ser feita por ano? É uma data específica, é o Dia dos Mortos. Ah, tá. Então, tipo, não é, teoricamente, ele não é organizado Não, pelos é um dia ceifeiros. no ano que pode ser feito o baile. Ah, tá. E qual que é a outra parte interessante? Essa parte da regeneração é para quem tem o que purgar, né, cara? Para quem tem semblante a purgar, correto? Sim, Daí vem a outra parte da coisa. E quem não tem semblante a purgar? eu ia E um perguntar isso cara agora. e um ceifeiro que não acumulou tabu durante um ano inteiro. O que que Pode falar? acontece? O que pode acontecer com esse cara? Basicamente, ele é um dia onde ele vai estar vivo de volta. Ele não vai ter nenhuma consequência. O Dia dos Mortos não lhe dá nenhuma consequência. É um dia que ele Por pode ir exemplo, lá e a forra, fazer putaria, encher a cara. viver entre os vivos por um dia. Nossa. Emendando com a que o Tom perguntou, e aí podem acontecer vários bailes, e esses bailes, realmente, eles podem acontecer vários, e eles são só em Sete Além ou no Mundo dos Vivos também? Não, os bailes são só no mundo dos vivos. Ok. E podem ter vários bailes em vários locais, várias cidades. Exatamente. Porém, o que dita é, o ceifeiro participou, ele deu uma moeda para contribuir como a entrada do baile com a morte, se sim, ele pode participar. Ah, tipo, por exemplo, às vezes pode acompanhar um vivo de penetra. Acho meio arriscado, hein? Se um vivo pode entrar de penetra nesse baile de Ah, ceifeiros. sim. Inclusive, ontem, durante a. Inclusive, ontem, durante o jogo que rolou, eu achei que ia acontecer isso. Eu achei que o Carnaval do Rio de Janeiro dos anos 70 seria um baile. Ah, Eu imaginei que eles iam fazer isso. Mas essa daí parte eu acabou perdi. acontecendo outras coisas, né? Ah, Mas o que eu havia imaginado que ia acontecer na sessão de ontem dos meninos era que o Carnaval de 1970 fosse um baile. Inclusive, eles me enganaram, né? Pô, boa. Conseguiram enganar o criador do jogo. Parabéns, ficou querida. bem legal. Mandou bem pra Mas caralho. pode sim, então. O importante é que você tem que ter em mente que se você foi num baile, aí vem uma grande sacada pro narrador. Você foi para um baile lá, um baile mequetrefe, e regenerou um ponto de semblante, você vai ter que passar o resto do ano com aquele restante do semblante. Porque o ritual é feito uma vez ao ano somente, entendeu? Tá, mas tipo, por exemplo, eu fui pra um baile, gastei e recuperei semblante. Ah, mas esse baile tá ruim. Eu posso ir pra outro, gastar outra moeda e recuperar mais semblante? Pode. Entendi. Então, você tem Pode. moeda, se pode em quantos bailes você quiser. Exatamente. Você tem moeda. O custo é de uma moeda para participar do ritual, que é Show de paga no bola. começo do ritual. Show de bola. No começo, que eu digo, é a hora que você chega. Claro, a regeneração é por hora. Então, o baile dura 12 horas. Até 12 pontos de semblante você vai recuperar numa noite. Entendeu? Se você chegar lá na metade da noite, você vai recuperar 6. Chegar faltando uma hora para o final, você vai recuperar um único ponto e é isso. Entendeu? Ceifador, tipo, é amanhã o baile? Pera aí então. O cara vai, senta na porta e fica lá. Pô, será que vai Exato. demorar pra abrir, tá ligado? Tanto que um dos baratos do baile, que o baile é um sentido, né? É um Sim. modo de dizer, mas o baile acontece muita coisa. Ocorrem reuniões, trocas de conhecimento, são vários. Como diz, são várias coisas que podem acontecer durante o baile, né? Vários Não é eventos. somente a questão da dança e da festa. Vários eventos dentro do próprio evento.
Isso, tanto que muitos ceifeiros chegam no baile totalmente destruídos, tipo carne caindo dos ossos e assim por diante. Caralho. E vão se regenerando durante toda uma noite até estar bem na manhã seguinte. Literalmente é um baile de horror no começo. Ó, ele perguntou, então eu posso dizer que em um baile eu aprendi um ritual? Pode sim. Inclusive você pode aprender o ritual, pode ensinar o ritual durante o baile. Porque qual que é o objetivo dos bailes serem dessa maneira, tá? Deixa eu explicar, não só mecanicamente, mas a explicação mercadológica também. A gente tem a intenção de fazer o live action de Caronte. E a ideia dos bailes é justamente por conta dos live actions, que é um motivo consolidado para você se reunir com os outros Carontes, com os outros coletores de alma. Cara, E o para o live baile, action de Caronte deve ser sensacional, velho. trocar conhecimento, trocar poder, se divertir, inclusive, né? Que é tudo que reúne, que acaba por reunir os ceifeiros. Ele junta a parte humana deles, que é fazer eles voltarem a serem humanos, junta também essa parte de troca de conhecimento e poder em uma única noite. Essa que é a sacada. Daí você pode ir para vários bailes, fazer várias coisas diferentes. Você só não vai conseguir se regenerar em todos. Ah, sim, então. Provavelmente é bem mórbido. Começo de um baile de ceifeiro, de um baile com a morte, é literalmente um baile com a morte, né, cara? Vai chegar altos esqueletões ali curtindo a madrugada. Sim. Beleza. Basicamente. Vamos lá, próximo. Vamos. Explica um pouquinho mais do semblante pra galera. Certo. Porque a gente tava tocando nesse ponto, tá ligado? Isso. O semblante é uma mecânica do Caronte que ele caminha junto com os tabus. O que são os tabus? Os tabus são, eu vou colocar para vocês, seriam como os pecados dos ceifeiros. É o que o ceifeiro não pode fazer, certo? Por exemplo, o ceifeiro já foi uma alma já se tornou um ceifeiro por levar uma vida sem grande mérito, né? Sem grande realização. E o tabu, ele lida muito com isso. Lida muito com essa coisa já que você não fez na sua vida, então após a vida você vai fazer, ou não fazer, né? Tanto que ele tem, até vou puxar ele aqui na PDF, porque é bastantinha coisa. Tá e lembrar no que Fast cabeça Play? Tá no Fast Oi? Play? Tá no Fast Play? Tá no Fast Play. Qual que é a Página página? 40 do Fast Play, se eu não me engano. 40? Vê aí. Aqui. Certo, vamos 40 lá. mesmo? Com a 30 página 30. 32, na verdade. O primeiro tabu dos ceifeiros é relacionado aos vivos, tá certo? nos tabu, então. Isso, tá lá nos tabus. Que vem os tabus e depois vem o semblante. Uhum. Como que funciona? O tabu dos ceifeiros é o afastar-se dos vivos. Que é, por ele não ser mais vivo e a vida ser algo tão instigante para o ceifeiro, ela acaba se tornando tóxica, se tornando perigosa para o ceifeiro. Ele acaba se tornando um viciado em viver. E isso começa a se refletir nele de maneira negativa porque ele já está morto. Já não é mais o objetivo do ceifeiro, já não é mais viver. É purgar o que ele não fez em vida. Beleza? Entendi. O que acontece? Depois vamos falar de um por um, já que tem eles aqui. Claro. Eu tô mostrando na tela pra galera. O ceifeiros é o afastar-se dos vivos é o tabu, acho que é o primeiro tabu que os ceifeiros normalmente têm contato, né? Que é o mais difícil deles lidarem, inclusive, por quê? Ele trata diretamente dessa relação com os vivos. Por exemplo, um ceifeiro que se envolver com o vivo de maneira casual, vai para começa a ir muito para a balada no mundo dos vivos, faz uma amizade com o vivo, tenta contato com algum ente querido, coisa do gênero, ele já começa a tomar tabu ele já começa a acumular, né, semblante por causa desse tabu. Que é o quê? Ele já passou o tempo dele entre os vivos, ele não deveria estar ali. E isso começa a fazer mal para ele de uma maneira brutal. Ele começa a receber tabu por conta disso. Daí aumenta quando ele começa a se envolver de maneira prolongada, né? Começa a se tornar mais aparente esse tabu.
Quando é um envolvimento contínuo, porque como os ceifeiros não se preocupam mais com o evento da morte, eles poderiam, mesmo mortos, ter uma família por uma vida inteira, correto? Sim. Ele tem um outro corpo, ele pode ter uma família como desejar durante o resto da vida de todos os entes dela. Isso E isso entra vai uma acumular pergunta também. que até, tipo assim, o ceifador ele pode mudar a existência dele, eu acho que se enquadra nessa parte do tabu, né? Ele A pode existência mudar que a você. existência dele, no caso que eu pergunto, tipo, a forma dele pra... Tipo, se você morreu, teus parentes Aham. foram lá enterrados. Você pode mudar a A tua, aparência tua dele, você aparência, tua fala? existência pra, tipo, não ser reconhecido, pra ficar mais fácil Pode, dele se afastar? Show. pode. Tem uma dádiva, inclusive, chamada Faces da Morte, que é só para isso. Entendi. Certo, daí feriram ou mataram um vivo, né, acidentalmente, sem intenção de fazê-lo, causa bastante tabu. Tabu também vai causar 4 pontos, porque Ferir ou literalmente ele matar interferiu tá na linha da vida de outra 75. pessoa, Ah, não. Acidentalmente, né? 4. acidentalmente. E por fim, o matar intencionalmente, que literalmente ele corta a linha da vida de uma outra pessoa de maneira deliberada, né, cara? Intencional. E isso acumula 5 pontos de tabu para ele. Caralho. Já a gente vai chegar no semblante. Uhum. Esses pontos são trocados por semblante depois. É obrigatório, a cada fim de sessão, o jogador trocar por semblante os pontos que ele acumula. Isso é uma mecânica importante do jogo, tá? Porque Sim. o semblante, depois de acumulado, a maior parte dele só pode ser. O personagem só pode se livrar da maior parte do semblante durante um baile. Ou seja, ele acumulou numa sessão, ele só vai poder se livrar quando tiver um baile. O segundo sobre o semblante, é um tabu pessoal. Sobre o ceifeiro cultivar a virtude ou o pecado dele. Ele não precisa ser necessariamente bonzinho, mas assim, ele tem que escolher um caminho para seguir, se é o caminho da virtude dele ou se é o caminho do próprio pecado. Sim. Conforme o ceifeiro começa a negar isso, ele vai começar a acumular tabu também, tá? Por exemplo, ele negar o comportamento, ele não tomar atitude, não. Digamos, ele não aceitar ele próprio gera tabu para ele, porque ele já fez isso em vida, ele só está se mantendo ainda mais dentro do que ele já fez em vida que colocou ele nessa situação. Por isso que esse é um tabu pessoal. Tipo, é aquele Que daí tabu estaria assim. nesses L, sua virtude eu torno-se pecado, né? Exatamente, é você brigando com sua própria consciência, vamos dizer assim. Saquei. Depois disso, a gente tem um tabu, que é o relacionamento dele com as almas, né? Protege os Com, moribundos. com os moribundos, com os vivos, que é a proteção dos moribundos, que é onde o ceifeiro trata das almas que estão sendo colhidas por ele. Como ele vai colher, proteger e guiar essas almas. Uhum. Os exemplos disso são aqui, ó. Colher antes de mover o ponteiro, digamos, colher uma alma antes do momento vai dar, muito antes do momento apropriado, vai dar tabu ao ceifeiro, porque aquela alma vai deixar de sentir emoção, vai deixar de sentir dor, vai simplesmente parar de se portar, sabe? Basicamente, a alma é colocada em uma situação de semi-êxtase até o momento da morte. E a vida deixa de ter sentido e deixa de ter aprendizado para essa alma. Consequentemente, isso causa consequências para o ceifeiro. Ele causa problemas no ceifeiro. Aquele lance que você falou de tipo, não ceifar a alma na hora certa. Né? Exatamente. O cara enrolou demais para o ceifeiro por preguiça ou por qualquer outro motivo, foi lá 2 dias antes e tocou na alma e colheu a alma 2, 3, 4, um ano antes do momento correto. Essa alma vai sofrer em vida e o ceifeiro vai acumular semblante por conta disso. Entendeu? Mas isso não entraria naquele de cima lá, de ferir ou matar intencionalmente? Não, porque ele não matou. Ele não cometeu o ato de matar. Ele só colheu a alma antes do momento, entendeu? Tá. Aquela alma ainda vai viver até o final dos dias dela. Porém, vai viver de uma maneira desagradável. Não vou nem dizer desagradável, porque aquela alma simplesmente não vai
sentir o que é agradável ou desagradável, entendeu? Vai ser uma vida sem ela sabor. vai ficar a esmo, sem saber o que faz, sem fazer nada. Isso, ela vai ficar sem sabor, literalmente. Vai ser uma alma que não vai sentir o gosto da vida. Saquei. Manjou? Certo. O outro passo é os atrasos. Tipo, colher a alma depois do momento correto. Ou esperar a pessoa morrer por algum motivo para daí colher a alma. Muitas vezes, alguns ceifeiros acabam se entregando a isso. Por quê? Cara, a vida de um ceifeiro não é uma coisa fácil. Por exemplo, às vezes você encontra umas almas que merecem sofrer. E você é um humano ainda. O ceifeiro é uma pessoa ainda. Ela vai ver um monstro, uma pessoa que fez uma quantidade enorme de atrocidades, vendo o momento da morte chegar. Às vezes, o ceifeiro deixa esse momento passar intencionalmente, para que aquela alma sinta o peso da morte mesmo, sofra o momento final, entendeu? E isso causa um problema ao ceifeiro. Algumas vezes os ceifeiros acabam por aceitar esse tabu de bom grado, porque acham que o outro cara merece aquilo mesmo. Afinal, tipo assim, vou dar um exemplo simples. Imagine você colher a alma de um terrorista, ou de um estuprador, ou de uma criatura monstruosa dessas, entendeu? Sim. Basicamente, alguns ceifeiros ficam tão revoltados que deixam aquela alma passar do tempo para daí eles colherem, mesmo sabendo que eles vão receber uma marca de semblante. Eu acho que eu faria isso. Eu também viraria um caveirão muito rápido, tá ligado? Mas são pessoas que merecem, tá ligado? Agora vem uma outra parte, o negar o derradeiro momento da morte. Uhum. Que é o quê? Você não colhe a alma. Você deixa passar o tempo. Mesmo você estando ali passando, sabendo que aquele é o momento da morte daquela pessoa, você não colhe de modo intencional. O que acontece com isso? Aquela alma morre e aquela alma se torna um morto-vivo. Daí existem vários mortos-vivos, desde zumbis a vampiros, a pisadeiras e outras entidades que são ligadas, são obsessores ligados ao pecado mesmo. Por exemplo, uma pessoa que é ligada ao pecado da gula provavelmente vai se tornar uma pisadeira, uma pisadeira, que é um tipo de espírito que deseja devorar, comer e mastigar. É um espírito da gula, manjou? A gente vai falar um pouquinho mais dos outros seres sobrenaturais, né, também daqui a pouco, então... Sim, vamos tentar, né, porque é bastante coisa. Não, dá uma pincelada por cima, senão a gente vai revelar todo o contexto da parada. Sim. Beleza, vamos passar. Temos também o prolongar a agonia da passagem, que é, ao invés de não colher, fazer com que a alma fique do corpo, que a dor do último momento seja prolongada. Por exemplo, sabe aquelas pessoas, tem bastante mito popular sobre isso, inclusive, que é aquela pessoa que era tão ruim em vida, que nem a morte queria. Sim. Que a pessoa levou 3, 4 dias em agonia para morrer. Uhum. Então, basicamente, seria esse o caso, entendeu? É aquele tipo de pessoa tão nojenta que a própria morte parece não querer levar direito. E isso é um tabu pro ceifeiro. Deixar o momento da morte se prolongar muito, muito é um tabu pro ceifeiro, né? Saquei. Ele acumula uma quantidade enorme, inclusive, de pecado com isso. Eu vi. De 4 pontos. Aprisionar uma alma indefesa. Isso. O nome parece ser legal. Por que esse tabu é tão foda? Os ceifeiros, por mais que os ceifeiros considerem isso um puta pecado, ele tem o poder de arrancar a alma de uma pessoa relativamente fácil do corpo. E tem alguns ceifeiros, em um momento de raiva ou revolta, que fazem isso. Sabe quando existe aquela coisa de que o cara faz uma viagem fora do corpo, no momento da morte, e depois volta? Viagem astral. Isso. Não necessariamente a viagem astral, mas aquela coisa assim, aquela experiência de quase morte, que vê o túnel, que vê o que tem do outro lado, porém não consegue fazer a passagem de volta. É um tipo de viagem astral. Sim, é um tipo de viagem astral. Mas essa é natural, né? Não é induzida, vamos dizer assim. Depois a gente chega nisso. Não, mas você consegue fazer viagem astral mesmo sem ser induzido. Sim, consegue. E basicamente esse tabu cai nessa situação. É aquela coisa. Tipo, o cara saiu da alma, o ceifeiro foi lá e aprisionou em uma joia, em uma filactéria ou na própria gadanha. Depende muito do que o ceifeiro quer fazer, né? Fazendo isso, ele acumula uma quantidade enorme de tabu. Por quê?
a alma, diferente de um corpo vivo que consegue se defender, uma alma para o ceifeiro é totalmente inofensiva. Manjou? Não é que nem um obsessor, por exemplo, que sabe usar o poder espiritual dela própria para atacar o ceifeiro ou fazer qualquer coisa. Uma alma recém-saída do corpo simplesmente não tem. É como se fosse um bebê na mão de um adulto. Saquei. Beleza, vamos para Depois nós temos o caminho das almas, né? Uhum. Que é um outro tabu, o tabu do guia, que daí é o que faz o ceifeiro. O que acontece ao ceifeiro se ele não guiar corretamente uma alma, ele não cumpriu o papel dele como guia das almas colhidas, manja? Uhum. Que é aquela coisa. O primeiro passo é a cordialidade e o convencimento, que é conversar com a alma que ele colheu, lidar com essa alma para ela entender que o fim da vida dela acabou e que ela deve ir para o próximo momento da existência, que é a passagem dela para o post-mortem. Aqui a gente entra num tabu que a gente já falou e vocês não tinham notado, sobre a questão de roubar os mortos, sobre aquela questão do respeito com o corpo do falecido, né? Sim. A gente falou lá, a gente roubava os corpos sem o menor problema. Aqui, essa atitude de furtar os corpos, de mexer, de violar o corpo de um falecido, de um moribundo... Caralho, é 2 pontos essa porra, velho. Ela causa tabu, ceifeiro. E se você, tipo, a hora que você ceifa ela e fala, posso pegar o seu dinheiro? Você tá pedindo, você não tá roubando. Então, daí é consensual, né? Daí faz toda a diferença. Se a alma falar que pode, que não vai fazer mais falta para ele aquilo, não é um problema. Mas simplesmente se ela não autorizar, fodeu. Muitas almas, muitos ceifeiros, inclusive, convencem a alma a passar o cartão de crédito. Pega o cartão e a senha, amigo. Eu não vou usar isso mesmo. Só um pouquinho. Não, tranquilo. Que o Lobo mandou coisa na parceria lá. Ah, tá. Nossa, o povo tá falando a rodo lá nos grupos, hein? Só um minutinho aí, galera. Aham. Vixe Maria. Depois eu ouço. Então, deixa eu explicar para a galera que está acompanhando, vai acompanhar depois. A gente tem um grupo de parceiros aí com o Lobo, tem o RB para Todos, vai ter bastante gente, vários produtores pequenos que a gente está se juntando para se ajudar mesmo, né? Ajudar na construção dos financiamentos coletivos, nas divulgações e assim por diante dos projetos dos parceiros. Manjou? É uma coisa que a gente notou que estava faltando bastante e a gente está começando a trabalhar aí para se ajudar. Tranquilo? Continuando, enquanto o Rodrigo resolve ali o bate-papo dele, eu vou passar para a próxima parte, que é o negar a passagem alma a alma, que é a ideia de o ceifeiro colheu, mas está fazendo outras coisas e não tem tempo para resolver a pendência daquela alma antes de cuidar das próprias coisas deles. Resumindo, o ceifeiro está sendo egoísta, né, cara? E com isso ele acaba acumulando o semblante. Agora vem a parte que começa a ficar perigosa para os ceifeiros, que é o quê? O de 5 pontos é o de 4 pontos, aliás, é não colher uma alma esquecida, que é o quê? Algumas almas, algumas pessoas, quando morrem, acabam não sendo encontradas por um ceifeiro no momento. E essas almas se tornam almas esquecidas. Se o ceifador, se o Caronte não colher essa alma, ela, com o tempo, vai acabar se tornando um obsessor. Então, não colher essa alma causa semblante no ceifeiro. Por fim, nessa parte, nós temos que permitir que a alma se torne um obsessor. Ou seja, sim, literalmente, quando você não colhe uma alma esquecida e ela se torna um obsessor, você não acumula um tabu, mas você acumula 2, né? No caso, você vai acumular 4 de não colher uma alma esquecida e mais 5 de deixar que uma alma se torne um obsessor. No caso, você toma 9 numa pancada. Uma pancada só. Caralho. O que é bem doloroso, né? Ler essa passagem. E aí a gente entra na parte divertida, que são as marcas do semblante. As marcas do semblante, o semblante basicamente é a degeneração do novo corpo do ceifeiro. Por quê?
Por mais que o corpo do ceifeiro esteja vivo, ele ainda é um objeto de penitência. Capite? E conforme o ceifeiro vai cometendo esses crimes, o corpo dele vai demonstrando isso de maneira explícita. Por exemplo, as marcas leves ali elas são de 1 a 3 pontos, né? Tem o livor mortis, tem a palidez, tem pele fria. Essas são altamente explicativas, né? Tem o rigor mortis. Seria tipo também o Mérites em Flaws, só que pegando só o Flaws, tá ligado? Isso. Na verdade, é um pouco além, né? Essas marcas, elas vão se tornando visíveis no corpo. Só que em qualquer situação onde o corpo do ceifeiro apareça. Por exemplo, por mais que você mude de aparência com a moeda, ela vai ficar. As faces da morte, essa característica fica. Daí tem os cabelos de cadáver e tem o cheiro de carne fresca, que são as básicas, né? Sim. As primeiras marcas que um ceifeiro adquire. E como que funciona isso? Por exemplo, você adquiriu aqui, ó. Vamos pegar lá, você ganhou 3 pontos de semblante, adquiriu os cabelos de cadáver, que é aquele cabelo ressecado, duro e ceboso, né? Depois disso, se você adquirir mais um ponto, você pode trocar essa marca por exemplo, óleo dos mortos, ou assumir os ossos prominentes, que é aquela expressão tipo carne ressequida sobre os ossos e assim por diante. Eles podem ser aumentados, entendeu? Sim, eles podem ser somados e alterados. Exatamente, eles podem ser somados e alterados. Ou ser acumulados também, né? Sim. Temos lá os ossos proeminentes, que é aquela aparência ressequida mesmo dos ossos, né? A carne se torna ressequida sobre os ossos, tipo uma mumificação básica. Daí temos a adipoceira, que a coisa já fica feia, que é basicamente uma mumificação mesmo, você fica com um aspecto de morto já não é bonito de ver. Tem os heterotróficos, que são aqueles insetinhos tipo baratas, vesouos, larvas, que ficam andando sobre sua pele. Deve ser um punhado incômodo, inclusive, né? Caralho. Coisa nojenta, cara. Daí temos... Todas as marcas do semblante são baseadas na putrefação humana, tá? É que eu li uma parada aqui do 10 pontos que... Uma coisa que é interessante, é bem visceral, é que todas as marcas do semblante, elas são basicamente marcas de apodrecimento do corpo humano. Sim. Basicamente, você vai apodrecendo em vida. Até a carne largar dos ossos mesmo. Né? Continuando. Com 5 pontinhos vem os odores de cadáver. Autoexplicativo, né? A cara do Morbius, não vomite aí. Não. Temos o inchaço. O inchaço normalmente é uma marca de semblante mais ligada àqueles que estão próximos da água. Sabe aquele cadáver que fica em um rio 1 ou 2 semanas? O cara vira um basicamente é esse o aspecto que o corpo assume, né? Sim. Com 7, o cara já vira um samedizão mesmo. Verme caindo da carcaça o tempo todo, saindo por onde seriam os olhos e assim por diante. 8 tem insetos, né? Que os insetos agora, não só dentro do corpo, mas começam a sair por qualquer orifício que o corpo tenha. Rodrigo, tá muito legal a sua cara, tá? Daqui a pouco você vai... é que eu tô vendo outras coisas aqui, relaxa também. Tá. Aqui a gente já chega nas marcas profundas, né? O semblante, que é o semblante apodrecido. Aqui o corpo do ceifeiro já entra em um estado avançado de decomposição mesmo. Sim. É um cadáver que está apodrecido de verdade, né? Temos a carne soltando dos ossos, né? Autoexplicativo. Tem um aspecto asqueroso, que é aquele corpo, ele assume um aspecto esverdeado, amarelado, doentio, mais ou menos como seria um zumbi, para vocês terem a ideia. Temos a fazenda de vermes, que agora, literalmente, o cara é uma massa de vermes andando sobre um esqueleto. Cheio de buraco. Que é aberrante, né, por si só. O corpo seco, que é a outra versão, que alguns consideram menos ruim, né, porque pelo menos não fica deixando uma marca de vermes onde você passa. E tem também o último, que é as entranhas expostas. Imagine que esse seria como sabe, um cadáver que é abandonado ao tempo, e os animais rasgam ele, a carne, as vísceras ficam aparecendo? É basicamente esse o aspecto que ele fica.
E por fim, o semblante de Caronte, que é o último nível de semblante, né? Que é É o cara literalmente jogador a escolhe imagem a da hora que acumula morte. 10 pontos. Basicamente, ele arranca a própria carne e órgãos até ficar só um esqueleto. Basicamente é isso. Ele rasga a própria carne, ossos e músculos, limpa de toda a matéria orgânica viva nele para se tornar somente um esqueleto sem emoções. Esse é o último nível do semblante. Daí depois disso começam as convocações de... Eu achei legal a nota do mestre. Recomendamos ao narrador que tome a liberdade narrativa para descrever de maneira empolgante e dramática a transformação de um ceifeiro para uma entidade totalmente envolvida em seu semblante. Mas tem que ser, Rodrigo. Porque, Sim, tá assim, certo, cara. não, Foi isso que eu não falei, tem que ser gostei. uma coisa que passe despercebida. É brutal demais para ser não percebido, entendeu? Sim, com certeza. Claro, isso também a gente lá no começo do livro deixa uma nota avisando que em alguns momentos o jogo pode incomodar algumas pessoas, né? Porque sim, são temas pesados e temas e alguns bem Eu desconfortáveis. particularmente, quando eu rodo uma mesa minha, a primeira coisa que eu faço antes de montar personagem para os jogadores é, galera, vamos conversar aqui antes de montar personagem. Ó, minha mesa Isso, vai conter isso, 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 isso e isso. Se tem problema com alguma coisa, ah, não tem, não uhum, tem. Ah, não, eu tenho problema com X coisa. Tá, então, peraí. Então, se quer jogar, entendeu? Eu posso mudar, eu posso aliviar esse Y para X. Você topa assim? Ah, eu topo. Ah, eu não topo. Eu falei, ó, cara, então, putz, cara, desculpa, cara, mas eu não mas vou refazer um jogo inteiro por causa disso. A gente monta uma outra mesa depois e vem jogar com a gente. exatamente. Entendeu? É aquela coisa do contrato social entre os jogadores, né, Não, com cara? certeza, entendeu? Tipo, Até uma eu questão de sempre faço respeito isso, com os tipo, jogadores mesmo. sim, tipo, eu dou a lore básica, entendeu? Do que vai ser a ideia da minha sessão, sendo uma one shot ou a ideia da minha campanha, antes para os jogadores falarem, não, eu tô de bem com isso. Entendeu? Exato. E quando eu faço em stream, a primeira coisa que eu falo, ó, galera, quem tiver aqui vai ter cena X, cena Y, cena Z. Se você não gosta desse tipo de cena, ó, já aviso pra você tomar cuidado que talvez essa não seja a live pra você assistir, entendeu? Sim, sim, exatamente. Sim, com certeza, Tom. Ter esse Exatamente. contrato social é essencial, na verdade, eu diria, para todas as mesas de RPG. E eu não falo nem por uma questão de politicamente correto ou algo do gênero, é por uma questão de bom senso mesmo, de respeito ao próximo, né, ao colega. Perguntar não ofende. Se você Não, conversar e exatamente, perguntar cara. bem, É porque se assim, todas as pessoas ali estão dispostas a essa experiência, não, não é um problema. é que nem o Tom Desde que falou, elas aceitem, entendeu? claro. É que nem o Tom falou, pra não deixar desconfortável. Porque às vezes você não faz isso e você acaba, tipo, não só perdendo um jogador. Você às vezes pode acaba perdendo um amigo e esse cara, tipo, por causa disso, ele pode gerar um trauma por causa disso e nunca mais jogar RPG. Exatamente, Entendeu? concordo. É uma Penso vertente, da cara, mesma que por forma causa de que uma coisa abriu um leque de coisas, cara, que pode ser prejudicial pra pessoa. sim, Entendeu? sim, Ou a pessoa exatamente. já tem um trauma, já tem um trigger, entendeu? Com certa situação que vai estar na tua mesa, que às vezes, tipo, você, não é às vezes, tipo, você tem que conversar sobre isso com a pessoa. Fala, ó, vai ter isso, ah, cara, mas, porra, eu tenho um trauma com isso, não tem como mudar a cena. Se for uma coisa que, tipo, você consiga mudar 100%, beleza, Beleza? entendeu? Ou se não se fala. Não, beleza, então vamos fazer assim. No dia, ó, quando eu for narrar essa cena, eu te aviso, entendeu? Você sai da mesa, ou, sei lá, você muta o teu mic, eu narro a cena porque não tem problema. A hora que eu terminar, você volta e, tipo, a gente faz uma rolagem que você tava, sei lá, num outro quarto investigando alguma coisa e você não viu essa parada. Sim, Entendeu? exatamente. É tudo uma É aquela questão pra, coisa tipo, assim. você usar o bom senso e, tipo, adaptar também ao personagem. Às vezes o cara, tipo, sei lá, o cara quer muito jogar, o cara, tipo, sei lá, ele não tem, tipo, tantos amigos, não tem muito contato com gente que joga, não consegue uma mesa, e ele quer jogar porque às vezes ele nunca jogou e quer aprender, mas ele tem esse problema, então você gera uma situação. Tipo, por exemplo, sei lá,
o cara tem problemas que, tipo, sei lá, com um acidente que rolou, entendeu? E, tipo, é uma situação Exato, parecida com, sei lá, que sei lá, a mãe dele sofreu, o irmão dele sofreu. Entendeu? E, exato. tipo, E- você pôs isso pra, sei lá, tá, tipo, numa cabana no meio do mato e era só um cômodo. sim, Entendeu? exatamente. Não, então você Eu faz assim, é mesmo uma tenho. cabana no meio do mato, só que dessa cabana tem mais um... Fugiu a palavra. Aquelas casinhas estilo americana, tipo, que tem um galpãozinho do lado, onde, tipo, o cara guarda um monte de ferramenta, então, daí, tipo, o personagem foi lá investigar, enquanto a galera foi investigar a cabana. E a galera que tá investigando Exato, se viu com essa cena, enquanto o personagem que tá esse problema tá lá, entendeu? Aí sim. você fala, então Eu, só muta rapidinho pra você não dar esse trigger. Daí eu, sei lá, eu te dou um exato, sinal na câmera pra você voltar. Entendeu? Daí a hora que você exato. tá voltando, o resto da pessoa fala, ó, cara, não entra lá que tá feio. Sim, Pronto, exatamente. resolveu o problema. Eu mesmo tenho um gatilho sério com bullying, cara. Eu, particularmente, me sinto profundamente incomodado quando começam a acontecer cenas assim de bullying do mais forte contra o mais fraco. Isso me incomoda profundamente, tá ligado? É Sim, parte relacionada à minha adolescência também e coisas que a gente viveu, né, cara? sim. E isso me gera um incômodo bem profundo. Mas não vamos entrar nesse tema chato, não, que, Não, cara, bullying é. A gente recomenda que é sempre como é importante ter um contrato social onde todo mundo se sinta confortável e se sim, divirta no jogo. Esse é o objetivo do jogo. sim. Tudo que É, vá além disso ou que saia deve ser sim e não só é recomendado como deve ser deve ser. conversado É que nem antes. o Tom falou, ó, seria muito bacana ter esse tipo de aviso no próprio Ligo, algo estilo semáforos, sinais para o jogador avisar caso se sinta desconfortável. Entendeu? Que nem Concordo plenamente, Tom. eu consumo muito material de RPG online. Streams, vídeos, coisa do gênero. Tirando mesa minha, que eu sempre faço aviso, cara, eu acho que de, sei lá, 30, 40 canais que eu sigo, é um ou dois que fazem isso. E quer dizer, fizeram porque eu não vejo mais fazer, tá Sim, ligado? sim. Então, é aliança. Né? Tem alguém aí junto com o Tom, né? Eu não vou nem só dizer que é importante, como é necessário e vai sim ser colocado no livro, tá? Essa parte a gente quer deixar o jogo com mesmo sendo temas delicados, como um ambiente seguro para que a galera jogue, tenha, experimente as sensações, faça essa experimentação de sensações e ainda assim de uma maneira gentil, de uma maneira que venha a ajudar as pessoas, né? Pois o jogo em si trabalha muito com o que é empatia. E Porque querendo ou não, por mais que o sistema em si ele aborde o tema de arrependimento, reflexão, coisa do gênero, ele pega esse tom pesado do lance da morte, entendeu? E tem com pessoas que não certeza. sabem lidar com isso, Exato. Ah, eu entendeu? mesmo, cara, é que nem eu brinquei com o pessoal no começo, lá na primeira live, uma crise de meia-idade, o Caronte, e não deixa de ser Sim, também. Porque, assim, cara, eu cheguei à conclusão que eu tô no metade da minha vida já, velho. Fazem 40 e alguns anos que nós estamos nesse mundo aqui sim. e essa reflexão do, poxa, o tempo tá passando é uma coisa que assusta. E não assusta de uma maneira, assim, discreta, assusta de uma maneira visceral. Realmente, eu só que, tipo, sei lá, Morbius, tipo, eu consigo, tipo, pegar tudo isso daí e, tipo, jogar pra um canto do meu cérebro e bloquear. E, tipo, não pensar nisso, tá ligado? Eu consigo bloquear esse Exatamente. pensamento pra não me preocupar. Porque se eu ficar pensando nisso e me preocupando, eu não faço nada, tá Sim, ligado? é o que a gente tenta fazer a maior parte do tempo. É que, assim, chega momentos que a gente pensa, né, cara? Sim. Mas isso é uma conversa mais filosófica e mais, Não, bem não, mais mas é que tranquila. querendo ou não, isso se encaixa no lance do cenário, criação de cenário e funcionalidade do cenário. Essa parte Fato, de fato, tipo fato, fato. da conversa e conexão do narrador, que a gente vai colocar como barqueiro, e. Ó, eu fazendo pressão na cabeça dela. E com os jogadores, entendeu? Porque querendo ou não, tem que ter essa conversa, cara. Ainda mais com Tranquilo. temas pesados, tipo, não é um tema tipo, um vampiro, um mago, um Cthulhu, um werewolf, que, tipo, mexe com treta, tipo, desse jeito, mas é, tipo, mais leve, tá ligado?
É mais Sim, fictício. O Caronte, querendo ou não, ele é mais pé no chão, ele é mais, tipo, ele pega mais um quê de realidade do que a gente vive, entendeu? exato. Ah, ele lida com uma coisa que a gente vai viver a vida toda, né, cara? Que é a morte. Queira não só a nossa própria, mas com a morte daqueles próximos, até mesmo dos desconhecidos, né, cara? Quem nunca passou perto de um velório e se sentiu incomodado? Tô É, vacinado, já passei por é tudo isso, eu tô natural pra vacinado. gente se sentir incomodado com esse aspecto da vida. Não, com certeza. Mas bora lá, então. Tranquilo. Fala um Então, pouco aqui do próximo tópico. Tempo para os isso. Então, eu vou falar um ceifeiros. pouquinho, mas nosso tempo está encerrando, né? Faltam 5 minutos para as Não, 3 não, já. esquenta E a senão a cabeça. mulher mata eu de novo. Pede Mas pra vamos Dora lá. mais uma meia horinha aí. O que você quer? Qual que é a dúvida, tio Não, Morbius? resume esse lance aqui. O tempo para os ceifeiros, o que que é? Que até eu tô curioso nessa. Então, Que eu não o cheguei tempo nessa para os parte. ceifeiros é o que a gente estava conversando lá atrás sobre a passagem do tempo em Sete Além, entendeu? Que em Sete Além as moedas não. Você não gasta o seu tempo em Sete Além, você não gasta uma moeda por dia em Sete Além. Porém, você não evolui e nem. Você não melhora nem piora também, né, cara? É aquela coisa. Você fica preso ao tempo ali em Sete Além. Esse que é o. Isso aqui. Que é a sacada. Tá, vamos fazer o seguinte então, Alan. Já que você não tá com muito tempo, vamos Já? dividir esse papo em duas partes. Claro, podemos sim. Porque depois disso a gente ia Hoje é começar a falar dos sábado, antagonistas, né? segunda-feira. Pode ser? Segunda-feira? Uhum. Deixa eu ver. Hoje é sábado. Sábado. Você trabalha amanhã, Amanhã eu segunda-feira. trabalho, segunda-feira eu tô disponível. Então, porque Pode ser sim, sem quarta-feira você problema. tá lá no Pedroca, né? Isso, quarta-feira, dia 26, a gente vai gravar lá no Pedroca. Daí é uma outra pegada, né, cara? Então Tô ansioso segunda-feira desde já. a gente continua. Mas vamos É, pegar só essa parte dos antagonistas. claro, claro. Não, vamos deixar antagonistas para depois. Pra gente terminar, explica quais são os outros seres, sabe, sobrenaturais que você colocou no sistema. Certo, vamos lá. Os antagonistas, os nossos antagonistas sobrenaturais, os nossos inimigos mesmo, né? Não, os antagonistas em si, tipo, bruxo, necromante, a gente dá uma pincelada maior, explica um pouco mais deles no próximo. Só Ah, vamos tá, fechar, tipo, tranquilo. tirando, tipo, bruxo, necromante, coisa do gênero, qual que são os outros seres? Vampiro, Certo. lobisomem, mago, fada, o Isso. escambau A4, entendeu? Quais são eles? Basicamente, é uma quantidade enorme de inimigos diferentes, né, cara? De antagonistas diferentes. Tanto que eles estão divididos em categorias. Por exemplo, feiticeiros, bruxas, e outros vivos que se relacionam com magia estão em categorias separadas, né, cara? Sim. Temos os mortos-vivos, que seriam lá zumbis, vampiros, vários tipos de mortos-vivos no geral, que são aqueles mortos que têm corpo físico. Essa é a identificação de mortos-vivos no Caronte, tá? É Sim. um morto, é uma alma que já deveria ter se desprendido do corpo, mas que ainda possui um corpo físico. Depois disso, nós temos os mortos mesmo, que são as almas e espíritos sobrenaturais, tipo poltergeists, fantasmas, espíritos obsessores e assim por diante. E temos também os espíritos naturais, que são qualquer coisa relacionada ao mundo mágico, como, por exemplo, o lobisomem, o saci-pererê, um espírito de uma árvore da floresta, que são esse tipo de criaturas, que são raríssimas, né, não preciso dizer, mas eles ainda assim existem no mundo. Por exemplo, o boitatá. É um bicho que eu acho bem legal, Ele é um espírito natural, é um guardião da floresta, né? É um espírito que protege uma certa área e que não vai incomodar ninguém desde que não incomodem ele. Tanto que na aventura do Fast Play, a gente tem um espírito natural lá, que é uma procissão das almas, que é uma alma de uma cidade inteira. Massa. Porque o que acontece? Lá no Fast Play, para quem leu a aventura sabe já, mas na aventura do Fast Play, tinha um necromante numa cidade que ele fez vários ritos para prender as almas dessa cidade. Eu não Porém, li ela pra, se por acaso, tipo, alguém narrar ela, eu fosse quero jogar. jogar. Então eu não quero saber, tá ligado? Que é essa Ah, tá. daqui. Caminho da Escada da Isso. Corda. E Tá Matanza? bom. Eu paro então, não conta. Não, pode Mas falar, eu li pra basicamente, história.
Esses espíritos naturais, eles são espíritos poderosos, né? São espíritos que permeiam o mundo dos vivos e que normalmente eles não são colhidos. Por quê? Eles são um espírito, por exemplo, de uma floresta, de um rio ou de um lugar que teve uma grande quantidade de emoções atreladas a ele. Daí pode ser um espírito bom ou como ser um espírito ruim também. Pode ser tanto um espírito, vou dar um exemplo, um espírito de uma floresta ou um espírito de uma batalha. Saquei. Entendeu? Massa, massa. E claro, esses espíritos se alimentam de outros espíritos menores para se fortalecer e adquirir mais poder. Basicamente, a premissa delas é essa. Massa, massa. Beleza? Beleza. Então, segunda-feira, 1h? Segunda-feira, 1h, a gente continua, então. Daí a gente fala só sobre os antagonistas. Beleza. Quem tiver perguntas sobre essa parte de antagonistas e outras entidades sobrenaturais do jogo, ou do mundo de Caronte, procure a gente, né? Manda pro WhatsApp pra gente. Isso. Porque eu quero falar principalmente dos sonhos vivos, que é a parte mais legal. Beleza. Bom, pra galerinha do futuro que vai ver isso lá no YouTube, não esquece de acompanhar as mídias sociais, vai estar na descrição. Dá o like, porque o algoritmo aqui do YouTube, ele ajuda a ter mais visibilidade nesse material que a gente está fazendo, e, tipo, indicando o assunto para você, se você estiver procurando mais sobre o sistema. Ativa o sininho das notificações, para você receber quando a gente postar mais vídeos dessa série do Caronte. A gente não vai fazer só durante o financiamento. Todo o material daqui para frente, com o financiamento completo, outros suplementos, mais coisa que o Alan for fazer do Caronte após, a gente vai continuar fazendo essas séries. A gente vai trazer mesas do Caronte, não só durante o financiamento, mas depois também aqui pro canal, certo? E a gente se vê no outro vídeo, galera.